Existem lugares neste planeta que você e eu nunca veremos com nossos próprios olhos. Mesmo se você virar presidente dos Estados Unidos, ainda teria dificuldade para acessar todos eles. Lugares onde eles estão estudando tecnologia experimental, talvez até extraterrestre, planos de contingência para reconstruir um mundo pós-apocalíptico, ilhas com milhares das cobras mais venenosas do mundo e algumas das últimas tribos sem contato da Terra, onde o uso de força letal é garantido. A única coisa que você e eu temos em comum é que temos mentes bastante curiosas, e nada me deixa mais curioso do que um lugar onde não tenho permissão para entrar. Então, passei horas pesquisando alguns dos lugares mais proibidos deste planeta para que você e eu pudéssemos aprender sobre eles juntos. O que eu não esperava é o quanto muitos deles estão conectados, e muitas dessas histórias remontam a uma senhora e um lugar. Há 69 anos vamos ser um pouco mais maduros. O ano é 1955, já tinham se passado 10 anos desde Hiroshima, e a Guerra Fria estava apenas começando. Mas essa não era uma guerra de violência, era uma guerra de informação. Quem for mais inteligente e espionar melhor a concorrência domina o mundo. O governo dos Estados Unidos atribui ao agente da CIA, Richard Bissell, e mais 3 pessoas, o desenvolvimento ultra-secreto da ferramenta de espionagem Dragon Lady. Hoje, o Lockheed U-2 não é só o mais icônico, mas também o avião há mais tempo em serviço no programa de aviões espiões dos Estados Unidos. Como todo bom espião sabe, ao coletar informações secretamente sobre inimigos, é provável que eles façam o mesmo com você. Para criar a ferramenta de espionagem perfeita, faça onde ninguém possa ver ou encontrar você. Foi exatamente isso que Richard Bissell e sua equipe tinham em mente em 1955 durante sua missão de reconhecimento pelo sudoeste americano. Quase imediatamente depois, sob a Ordem de Terras Públicas 1662, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos retirou mais de 38 mil acres de terra do uso público. A CIA encontrou o local ideal para construir a ferramenta de espionagem mais avançada do mundo, e Kelly Johnson, engenheiro-chefe da Lockheed Corporation, foi encarregado da tarefa. Essa instalação ultra-secreta recebeu o nome de Paradise Ranch, numa tentativa de tornar o local o mais atraente possível para os principais engenheiros da Lockheed. Durante 8 meses, Johnson e sua equipe trabalharam apenas à noite, montando secretamente o que era divulgado como um novo avião de detecção meteorológica. Até aqui quero saber se na época eles imaginavam que esse terreno onde construiriam seu dragão ainda estaria cercado de conspirações e lendas urbanas. Tudo isso, anos depois, daria início a uma cadeia de eventos que levaria a humanidade ao mais próximo que já estivemos da aniquilação completa. Porque se você ainda não percebeu, essa área no deserto americano, a 200 km a noroeste de Las Vegas, que pode ter começado com o apelido de Paradise Ranch, agora é mais comumente chamada de Área 51. Desde sua criação em 1955, essa instalação altamente secreta da Força Aérea dos Estados Unidos tem sido há muito tempo associada a OVNIs, encobrimentos do governo, tecnologia extraterrestre, viagem no tempo e, é claro, aos próprios alienígenas. Mas de onde veio essa reputação? E o que realmente está acontecendo na Área 51 hoje, tornando-a um dos lugares mais bem guarda dos Estados Unidos? Bem, para responder a essa pergunta, vamos ter que voltar no tempo mais uma vez. Nos últimos 6 meses de 1947, houve mais de 300 relatos de avistamentos de OVNIs nos Estados Unidos, mas nenhum mais famoso do que o incidente de Roswell. Agora, seja você um cético ou um crente, há uma coisa em que todos concordam. Naquele verão, algo caiu nos campos da fazenda Foster, nos arredores de Roswell, Novo México. A linha do tempo oficial é a seguinte: em 14 de junho, enquanto atravessavam as terras do rancho, Mac Brazel e seu filho Vernon se deparam com algo que nunca tinham visto antes. Era, nas palavras de Brazel, uma grande área de destroços brilhantes composta por tiras de borracha, papel alumínio, um papel bastante resistente e pedaços de madeira. Brazel decide deixar os destroços como estão, enquanto dá um tempo para pensar no que deveria fazer. Em 4 de julho, algumas semanas após encontrar os destroços, e enquanto o país celebra o Dia da Independência, Brazel recolhe o máximo de destroços possível e coloca na traseira do caminhão. No dia 7 de julho, 3 dias depois, ele faz a viagem de 2 horas até Roswell, Novo México, entregando o que encontrou ao xerife Wilcox, que parecia tão confuso quanto ele. A primeira de muitas ligações para o governo é feita quando o xerife Wilcox liga para o coronel Blanchard, o comandante do 59º Grupo composto da base aérea do exército de Roswell.
Se você não sabe quem são esses caras, preciso que você lembre desse nome, porque quem eles são e o que fizeram volta a ser importante mais adiante neste vídeo. De novo, o Coronel Blanchard não consegue identificar o que Brazel achou no rancho. Mais uma vez, uma ligação é feita na cadeia de comando em busca de alguém com respostas. O oficial de inteligência Jesse Marcel é um dos enviados para investigar, reunindo evidências e fazendo a primeira declaração pública após a descoberta dos destroços. Campo aéreo do exército de Roswell captura disco voador em fazenda em Roswell. Uma das citações mais famosas desse artigo foi que o oficial de inteligência do 59º Grupo de Bombardeio do Campo Aéreo do Exército de Roswell anunciou ao meio-dia de hoje que o campo havia tomado posse de um disco voador. 2 anos após o uso da primeira bomba atômica em guerra, a corrida nuclear entre as superpotências globais acelerava. Mais uma vez, um jogo de informações. A necessidade de ampliar recursos militares e seguir à frente da oposição. Maurice Ewing, geofísico americano conhecido por pesquisas sobre canais de som profundos no oceano, teorizou que um canal semelhante existia na alta atmosfera, o que o levou à ideia do Projeto Mogul. Uma operação militar ultra-secreta, cujo objetivo principal era detectar ondas sonoras geradas por operações militares ultra-secretas soviéticas, foi realizada de 1947 a 1949. Consistia em prender microfones especiais em balões meteorológicos para captar ondas sonoras de explosões nucleares. De ponta a ponta, esses balões chegavam a cerca de 200 metros de comprimento, ou cerca do dobro da altura da Estátua da Liberdade. E hoje, já que todos os documentos foram desclassificados, agora sabemos, se você quiser acreditar, que foi um dos balões meteorológicos do Projeto Mogul que caiu no rancho dos Brazel. Na época, como Roger Lane nos disse, para a Força Aérea era melhor que as pessoas acreditassem em uma nave alienígena acidentada do que revelar a verdade, porque era mais fácil admitir um disco voador do que o Projeto Mogul. E com isso, a história deslanchou. O entusiasmo por discos voadores se espalhou mundialmente. O que era uma mentira conveniente virou a distração ideal para o governo dos Estados Unidos, agora focado em seu programa de monitoramento nuclear. Mas depois de um tempo, a febre dos alienígenas diminuiu e tudo voltou ao normal, pelo menos por enquanto. Ao olhar o relógio de pulso e a Terra, sabíamos o que havia sob as nuvens, o que nos ajudava a escolher onde deveríamos estar. Hoje, acredita-se amplamente que a entrevista dada por Jesse Marcel em 1978 consolidou o legado e o folclore em torno da Área 51. O oficial de inteligência do 59º que fez a primeira declaração pública sobre o incidente de Roswell 30 anos antes, afirmando que o governo dos Estados Unidos havia recuperado um disco voador. Avançando no tempo, ele é entrevistado por Stanton Friedman, físico nuclear que se tornou pesquisador de OVNIs. A entrevista reacende a controvérsia sobre Roswell ao revelar que ele ainda acredita que os destroços não eram de um balão meteorológico. Ele afirmou, e eu cito, parecia que você não tinha nada nas mãos. Não era mais grosso que papel alumínio de maço de cigarros, mas o impressionante era que não dava para dobrar ou amassar. Nenhuma marreta faria efeito. Eu sabia que nunca tinha visto nada parecido antes. Não era nada deste mundo. Disso eu tenho certeza. Sendo um oficial de inteligência, eu conhecia praticamente todos os materiais usados em aeronaves e em viagens aéreas. Isso não era nada parecido com aquilo. Não poderia ter sido. Esta entrevista aconteceu em um momento perfeito, como se tivesse sido planejada. Mas o que eu sei? Sou apenas um cara com um mini microfone. O primeiro Star Wars havia acabado de estrear, tornando-se o maior sucesso de bilheteria de todos os tempos, e os alienígenas voltaram ao destaque na cultura pop. Rumores de visitas frequentes de alienígenas e naves caídas surgiram de repente, e logo qualquer propriedade secreta do governo, de locais nucleares a instalações de engenharia, foi suspeita de abrigar alienígenas mortos ou presos. Isso ficou mais evidente na Área 51, a instalação de aeronaves restrita dentro do local de testes de Nevada, o suposto local de descanso final dos alienígenas e de sua espaçonave do incidente de Roswell em 1947. Agora, se tudo isso realmente acontece lá embaixo ou não, eu não posso afirmar, mas o mais perto que qualquer um de nós vai chegar é a 40 km de distância, onde você vai se deparar com placas de proibido entrar, muitas vezes com o aviso de que o uso de força letal está autorizado. Lembra quando mencionamos o 59º Grupo Composto e eu disse que eles eram importantes para essa história? Bem, 2 anos antes de serem encarregados de investigar o incidente de Roswell, o 59º se tornou a primeira unidade do exército na história a usar armas nucleares. Às 8h15 da manhã. Na manhã de 6 de agosto de 1945, pela primeira vez na história da humanidade, uma bomba atômica foi usada como arma de guerra, mudando para sempre o nosso cenário geopolítico.
O ato resultou no fim da Segunda Guerra Mundial e levou o mundo à era atômica. Ao verem a demonstração de força no Japão, os soviéticos notaram a vantagem dos Estados Unidos com a bomba atômica e decidiram desenvolver a sua própria. Isso deu início à corrida armamentista nuclear. E nos 79 anos desde que a primeira arma nuclear foi usada contra civis, as 9 potências nucleares, Estados Unidos, Rússia, França, China, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte, criaram mais 125 mil armas. A bomba nuclear mais poderosa já testada, que também criou a maior explosão provocada pelo homem já registrada, foi 3.800 vezes mais potente do que a que foi usada em Hiroshima. A explosão pode ser vista a 1.000 km de distância. Tudo em um raio de 55 km foi destruído. Qualquer pessoa em um raio de 100 km teria queimaduras de terceiro grau, e prédios a mais de 160 km foram danificados. E isso é só uma bomba? Mas a questão sobre a guerra nuclear hoje é que se você for lançar uma, pode muito bem lançar todas. E se isso acontecesse, toda a vida na Terra seria extinta. Se todo o arsenal nuclear do mundo fosse lançado, até mesmo a Estação Espacial Internacional seria destruída. Teoricamente, você poderia sobreviver em um bunker subterrâneo no estilo Fallout, mas levaria milhões de anos para o mundo se tornar habitável novamente, e para que qualquer forma de vida ressurgisse. Não vale a pena. Eles já sabiam disso em 1945, assim que a primeira bomba foi usada. Que quando chegar o dia e a humanidade eventualmente for extinta, as chances são de que será por armas nucleares. A equipe do Projeto Manhattan, que criou a primeira bomba atômica, sabia disso melhor que ninguém e protestou contra seu uso em pessoas. Após a guerra, eles criaram o Boletim dos Cientistas Atômicos, organização sem fins lucrativos para alertar o público sobre os riscos da corrida armamentista e da destruição nuclear. Para transmitir essa mensagem, eles criaram o relógio do juízo final, um alerta sobre quantos minutos metafóricos restavam até a meia-noite para a humanidade. Desde então, ele é reajustado anualmente por 18 especialistas em diplomacia, políticas públicas, história militar e ciência nuclear. Em 1947, o ano em que foi apresentado, o relógio foi ajustado para 7 minutos para a meia-noite. O mais distante que ele já esteve foi 17 minutos para a meia-noite, em 1991, após o colapso da União Soviética e a assinatura do Tratado de Armas Estratégicas. Em 2007, o boletim reconheceu a mudança climática como uma das maiores ameaças à humanidade e passou a levá-la em consideração ao tomar suas decisões. Até pouco tempo, o mais perto que ele chegou foi 2 minutos para a meia-noite. Uma vez em 1953, quando os Estados Unidos e a União Soviética testaram armas termonucleares. E novamente em 2018, citando um colapso na ordem internacional dos atores nucleares, além da contínua falta de ação em relação às mudanças climáticas. Em 2020, o relógio avançou para 100 segundos para a meia-noite e permaneceu assim até 2023, quando foi ajustado ainda mais perto, para 90 segundos para a meia-noite. Mesmo que não seja um pensamento agradável, a possível eliminação da raça humana é algo para o qual os líderes mundiais precisam se planejar e para o qual já estão fazendo planos. Porque o melhor cenário dentro do pior caso possível é que haja alguns sobreviventes e que eles tenham as ferramentas necessárias para reconstruir o nosso mundo. Mas se esse dia chegar, os sobreviventes vão ter que ir para um dos lugares mais remotos da Terra. Uma ilha tão fria que ninguém pode nascer lá e ninguém pode morrer lá. Mas o que eles guardam em um cofre altamente seguro pode, um dia, salvar a humanidade da extinção. Hoje, Svalbard, Noruega, é o assentamento permanente mais ao norte do mundo. Um lugar tão frio que mesmo durante o verão, o solo nunca descongela. Esse é um problema tão sério que o cemitério deles parou de aceitar novos corpos por medo de que todos os corpos congelados criogenicamente ainda contenham traços da gripe espanhola. E de certo modo, nada disso, nem o fato de guardas armados contra ursos polares circularem pela cidade, é o mais interessante sobre a ilha. A 150 metros de profundidade nas montanhas de Svalbard, existe um prédio altamente seguro conhecido como Cofre do Juízo Final, a maior coleção mundial de biodiversidade agrícola. O Cofre do Juízo Final guarda mais de 900 mil variedades de culturas e 13 mil anos de história agrícola de todo o mundo. A comida que comemos, as roupas que vestimos, a natureza ao nosso redor que limpa nossa atmosfera, tudo depende das sementes. E todas essas sementes podem ser encontradas no Cofre do Juízo Final. Quero que você pense em algo. Homo sapiens, como espécie, existem neste planeta há apenas 300 mil anos. Isso são apenas 109 milhões de dias. Em 109 milhões de dias, aprendemos a nos comunicar, dividimos o átomo, pousamos na Lua, descobrimos mais do que jamais imaginamos sobre o universo ao nosso redor e muito mais. A raça humana recebe muitas críticas.
Mas, pessoalmente, eu acho que o que conseguimos realizar em tão pouco tempo é muito legal. É muito louco pensar que, se não fosse por um cara, o mundo teria acabado em 27 de outubro de 1962. Esse foi o dia em que a humanidade chegou mais perto do que jamais esteve, e espero que jamais chegue de novo, de uma guerra nuclear total. E tudo começou com a Dragon Lady. No início de outubro de 1962, um Lockheed U-2 tirou esta foto que para mim e para você provavelmente não parece grande coisa. Para o governo dos Estados Unidos, isso era a prova concreta de que a União Soviética instalava mísseis nucleares ofensivos em Cuba, a menos de 160 quilômetros dos Estados Unidos. Imediatamente após receber essa foto, o presidente John F. Kennedy ordena uma quarentena em Cuba, o que basicamente significa que vamos cercar aquela ilha com navios para impedir que mais armas sejam levadas para Cuba e pressionar fortemente a URSS a remover os mísseis que já estavam lá. Enquanto tudo isso está acontecendo, entra em cena o submarino B-59. O governo dos Estados Unidos não sabia, mas o submarino B-59 havia perdido toda a comunicação e energia central. Eles não podiam se comunicar com navios soviéticos ou americanos ao redor. Quero que entenda como eram as condições dentro do submarino. Eles perderam toda a iluminação, restando só uma luz de emergência. Sem ar-condicionado, a temperatura no submarino passou de 60 graus Celsius. Além disso, os níveis de CO2 eram tão altos que os oficiais desmaiavam em sequência. Os navios americanos não conseguiam se comunicar com eles. Eles cercaram o submarino com 11 navios de guerra e lançaram cargas de profundidade. São bombas subaquáticas que criam ondas de choque para entortar o casco resistente do submarino e forçá-lo a emergir. Mas sem energia, os homens a bordo do submarino não faziam ideia do que realmente estava acontecendo. Eles tinham razões para crer que os Estados Unidos queriam destruí-los e que a Terceira Guerra Mundial já havia começado. Outra informação crucial que os Estados Unidos não tinham era que, a bordo do submarino B-59, havia um torpedo nuclear de 10 quilotons que eles tinham permissão para lançar sem autorização de Moscou. Era um sistema de autorização com 3 chaves, e 2 dos 3 oficiais, incluindo o capitão do submarino, concordaram em lançar. Com o capitão dizendo famosamente: "Vamos detoná-los agora. Nós vamos morrer, mas vamos afundar todos eles. Nós não seremos a vergonha da frota." O terceiro e último oficial de quem precisavam da aprovação antes de lançar o torpedo nuclear, Vassily Arkhipov, recusou, tornando-se a única pessoa responsável por evitar a Terceira Guerra Mundial. Mais de 60 anos depois, o mundo ainda não esqueceu o quão perto chegamos e a possibilidade muito real de que um dia a humanidade possa ser a causa da nossa própria destruição. Fortemente inspirado pelo cofre do Juízo Final, o Arquivo Mundial do Ártico foi criado em 2017 para preservar a cultura e o patrimônio humano para sempre, sem o risco de tecnologia obsoleta, perda de dados ou corrupção. A empresa por trás disso diz que uma grande quantidade de fatores relacionados à mudança tecnológica, guerras e potenciais desastres naturais tornam extremamente importante preservar memórias digitais a longo prazo. O banco de memórias permite transmitir informações às futuras gerações, ajudando quem conhece seu passado a ter um presente e futuro mais significativos. Algumas das informações preservadas no cofre são as ordens judiciais, decisões e sentenças emitidas pelo Poder Judiciário do Estado do México. Estudo experimental sobre Big Data feito pela Universidade de Hong Kong. Mais de 30 anos de observação da Terra, dados da Agência Espacial Europeia, imagens de satélite focadas em nossa compreensão e exploração do planeta Terra. O Museu da Pessoa no Brasil enviou mais de 187 entrevistas e 915 fotos dos anos de 1988 a 1992 destinadas a representar as histórias de vida das pessoas no Brasil e sua diversidade cultural. Manuscritos antigos do Vaticano, uma coleção histórica global de fotografias, a descoberta científica do bóson de Higgs, a primeira gravação feita nos cilindros de Edison, catálogo musical de Spike Jones. 25 anos de história de viagens da maior agência de viagens da Europa Central, Futebol Brasileiro. Escrituras sagradas do hinduísmo, a queda do Muro de Berlim, a Divina Comédia, o Grito, manuscritos antigos egípcios, o ato de independência do Império Mexicano, Microsoft Office e Adobe Suite, e o arquivo de saúde da Noruega. Um dia, esses itens podem ser tudo o que restará da humanidade, esperando por milhares ou milhões de anos para lançar luz sobre um passado distante e esquecido. Mas enquanto isso, você não pode ir lá.